E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês algo que é muito delicado, muito difícil de entender, que é o seguinte. É muito complicado para todas as outras pessoas entenderem que o vício, a dependência, o alcoolismo, a adicção é uma doença e que é uma doença progressiva e incurável. E é muito difícil muitas vezes para que a gente mesmo consiga entender isso. Mas é. E novamente, né, eu sou um objeto de estudo. Eu estou 10 anos sem o uso de álcool e drogas e muitas vezes eu esqueço e eu penso que estou bom. Não que eu não esteja, né? Existem várias relações, várias verdades. Não dá para deixar tudo como uma única máxima. E, bom, até te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, para conhecer nosso conteúdo. Quem me acompanha já sabe um pouquinho como é que são as ideias por aqui, mas eu estava pensando em duas coisas, né? Primeiro, como é realmente difícil começar um processo de recuperação em tratamento de álcool e drogas. São muitas tentativas, é uma resistência muito profunda, é muito difícil mesmo, cara, mesmo. Por isso que existem tantas formas, tantas maneiras, e todas tentam de alguma sorte chegar no mesmo objetivo, ou ao mesmo resultante, que é ficar sem uso de álcool e drogas, encontrar uma vida plena e saudável, uma vida, sabe, que tenha prazer em ser vivida, descobrir uma nova forma de existir. E existe uma coisa que é muito complicado, que ela transita principalmente com o aspecto do suicídio. Em determinado momento, a vida ela pode estar muito complicada, pode parecer que não existe saída e essas coisas elas vão consumindo de fato a sanidade, tá? E não é um privilégio ou uma maldição do adicto. E isso também não está presente só no começo. Isso pode estar presente até o fim da existência, porque é uma coisa comum de todos. Mas existe uma relação que é mais ou menos assim. O adicto, quando chega no fundo de poço, muito provável ele tenha feito muita coisa ruim. Ele perdeu muita coisa, ele sofreu horrores. E essas coisas elas vão realmente assaltando a sanidade, ela vai furtando a lucidez. É como se roubasse tudo que existisse de serenidade. E a sensação é horrível, é horrível. E não como regra, não para todos, mas alguns pensam em algum momento que ele valeria mais se estivesse morto. E esses pensamentos eles acontecem quando muitas vezes a gente volta lá no passado e vê os relacionamentos que perdeu, vê os distanciamentos que foram vividos com de repente filhos, com familiares, com amigos. E aí quando ele começa a ficar limpo, né, vamos colocar dessa maneira, parece ser muito difícil reviver todas essas coisas ou viver coisas novas em cima disso. E, poxa vida, é realmente difícil, tá? É complicado. Por isso que é importante manter uma prática, uma disciplina, uma conduta, né? Um condicionamento que vá favorecer então para que você nestes momentos encontre algum tipo de esperança, tenha algum tipo de fé e consiga ativar algum tipo de força. Em outros casos, às vezes, não tem o que fazer e tem que esperar passar, tá? Eu estou falando tudo isso pelo seguinte: infelizmente, no universo da recuperação, é muito comum as pessoas no início não conseguirem ficar limpas, tá? E é uma verdade muito triste, porque a pessoa está sofrendo, ela está desesperada, cara. E as pessoas que estão em volta, elas também estão. E é tão difícil quanto,
para elas que não sabem o que fazer de fato com a gente, vamos colocar dessa maneira. E pior do que isso, nós não sabemos também o que fazer, cara. É muito complicado, é um assunto muito sério. E então assim, o que traz, né, um resultado que possa transformar isso, que possa mudar, que possa transmutar de alguma sorte, é estar envolvido, se possível, com pessoas que estão vibrando no mesmo propósito, com pessoas que estão buscando uma nova maneira de viver. Isso você encontra nos grupos anônimos de 12 passos, em comunidades terapêuticas, em trabalhos terapêuticos, com amigos, com familiares, ambientes de qualidade saudável, porque assim você vai acumulando, somatizando coisas boas, coisas positivas. E esse é o contrapeso de tudo, tá? Mas é realmente complicado. Eu fico sempre muito triste quando alguém não consegue reagir, tá? Eu fico triste quando eu não consigo reagir. E aí eu já não digo nem no aspecto do álcool e da droga, mas em alguns aspectos simples de viver. E hoje eu estava, né, sendo consumido rapidamente por um incômodo. E mesmo que eu esteja numa fase boa, que eu tenha reagido a uma série de coisas que não estavam legais e esteja, né, habitando uma atmosfera mais saudável, com ação criativa, executando uma série de coisas que fazem com que eu fique melhor, em alguns momentos vem uma sensibilidade, né? E uma delas veio hoje, que minha filha faz 10 anos amanhã, e o meu tempo limpo ele tá muito próximo disso, né? Eu vou para 11 anos agora no meio do ano e tudo começou quando eu soube que ia ser pai. E poxa vida, eu não abro muito, né, as minhas questões íntimas, pessoais, familiares e etc. Mas compartilhando rapidamente também, sem aprofundar, eu tenho muita saudade de estar com ela. Eu não consegui, de uma certa maneira, estar com ela, mesmo que eu viva uma realidade totalmente amorosa, familiar e também junto, né, de alguma maneira. Eu estou hoje sensível, porque a sensação que dá é essa, é de ser impotente, é de não ter habilidade em conseguir viver. E hoje, né, o meu filho que tem 4 anos, eu estou vivendo uma situação nova, para também não entrar em detalhes, e eu estou conseguindo fazer diferente. Hoje eu estou com ele constantemente, mas eu fico o tempo inteiro me questionando, me perguntando, e muitas vezes eu não consigo viver uma leveza. E são essas inabilidades que existiram desde sempre e foram encobertadas pelo uso de álcool e drogas. E hoje, né, habitar 10 anos sem uso de álcool e drogas me favorece, sim, num discernimento, numa possibilidade de execução, mas ainda assim alguns pensamentos e alguns sentimentos me confundem. Então eu apliquei uma prática de ação comportamental cognitiva que é de distração. Eu consegui bloquear o meu dia, peguei minha bike e vim para o Parque Ibirapuera, que inclusive não há um cantinho desse parque que eu não tenha estado já com a minha canga, o meu caderno, incenso, música, livros e tenha escrito passagens que viraram livro. E é muito interessante porque eu fui distraindo a minha mente, eu fui olhando, né, as pessoas, olhando as coisas, né? Eu tô debaixo de uma árvore enorme. Eu escolhi esse local que tem uma árvore cortada e quebrada. Então tem uma árvore quebrada e cortada e uma outra cheia de vida. E uma simbologia que não representa nada, mas que foi interessante ter encontrado esse local.
e decidi compartilhar com vocês. Isso me aproxima de vocês, isso faz com que eu encontre esperança em vocês e faz também com que eu possa expor, né, de uma maneira muito honesta, muito transparente, algumas passagens ou todas as passagens que fazem parte de uma vida comum, tendo a temática da adicção e como realmente é complicado e como nós nos sentimos sozinhos em alguns momentos, porque vai ser sempre difícil para alguém entender que talvez você não consiga. As pessoas vão olhar para você e falar: nossa, mas você é tão amoroso, comunicativo, você é cheio de força, todo mundo gosta de você, nossa, você é super afetivo, afetuoso, poxa, por que que não vai? Cara, nós sabemos como é difícil fazer essa mesma pergunta pra gente e não saber a resposta. Por isso a gente não consegue dar essa resposta para elas. Porque a gente não sabe por que não vai, porque tem alguma coisa que amarra e é horrível, é desesperador. E para tentar afrouxar, porque desamarrar eu acho que não tem jeito, é tentando o tempo inteiro, sem desistir até o fim, sabe? Todos os esforços para o caminho do bem, para o caminho do amor, para o caminho da verdade, sabe? Eu aqui, na minha qualidade de comunicador, vamos colocar dessa forma, eu tenho muita fé e muita esperança em poder contribuir e ajudar de alguma sorte quem se identifique. Porque realmente só vocês me entendem, assim como eu entendo vocês. E a gente precisa estar junto, sabe? A gente precisa estar junto, porque eu preciso da força de vocês e vocês precisam da minha força. E é só assim que a gente vai. Assim como eu tenho força emprestada de alguns amigos e eu empresto a minha para eles, e assim a gente vai seguindo. Porque é um mistério o vício e é um mistério a recuperação. E a gente, muitas vezes, não vai entender e não vai conseguir lidar com o sentimento. E a única coisa que pode fazer a diferença é agir. E agir, muitas vezes, está principalmente, né, o começo de tudo é em não usar. E às vezes, somente não usar, para quem está de fora, parece algo simples. Para mim, por exemplo, poxa, estou 10 anos sem uso de álcool e drogas, estou com um monte de conquista, um monte de coisa gostosa, um monte de coisa legal. Não era para em momento nenhum eu ter algum tipo de conflito, mas eu tenho. As pessoas em volta talvez jamais entendam, mas talvez vocês possam entender ou se identificar. Pessoas que estejam múltiplos anos sem uso de álcool e drogas ou iniciando um processo de recuperação, porque é assim que funciona. E eu acredito que todas as pessoas passam por isso, mas elas conseguem reagir de uma outra maneira. Para nós, infelizmente, é um buraco tão fundo que parece não ter saída. Então tem que ir com calma, tem que fazer, sabe, as coisas que tem que ser feitas, por mais difícil que sejam, e acreditar, cara, que vai mudar e fazer tudo que você puder fazer para mudar ou esperar passar. Mas assim, pra gente fechar essa conversa, o ponto principal é saber que você não está sozinho. Isso faz a diferença, tá? E para eu estar com a minha filha e o meu filho, que são as chamas que me movem hoje, a única forma de conseguir fazer isso é não usar, não me matar, e quando eu estiver oscilando com alguma alteração de humor, tentar agir. E se eu não conseguir, esperar, porque vai passar. E tentar entender também que talvez as pessoas de fora, entre aspas, jamais vão conseguir nos entender. E tá tudo bem. E também eu não estou dizendo isso porque nós somos totalmente diferentes ou especiais. É porque a gente vive um mistério que só um adicto entende,
tá? E sim, temos todo esse brilho, né, que eu disse, que as pessoas se encantam, querem estar juntas e não entendem porque não vai, querem nos ver bem. E a gente sente isso. Eu vou falar de mim, né? Eu tô falando muito a gente, eu tô falando muito nós, mas eu não quero deixar nenhuma impressão, eu não tô dizendo sobre você ou vocês. Eu tô generalizando de uma forma bem tranquila, sem nenhum tipo de apontamento ou impressão individual, sobre um aspecto que é muito comum, que eu convivo, que eu compartilho e que, poxa, em alguns momentos eu fico muito triste em ver que as pessoas estão vivendo as mesmas coisas que eu, mas que ainda não possuem tantas ferramentas para poder mudar essa história ou para fazer diferente. Porque hoje eu consigo. Hoje eu estou aqui com vocês, mas eu não estou num estado de alerta ou de melancolia, nem mesmo de raiva. Eu estou atento e sentindo e coloquei uma ação criativa que já mudou. E isso, esse é o grande fruto, sabe? Da abstinência e da sobriedade continuada. Para que você tenha discernimento e consiga distinguir as coisas. Mas é isso. Eu vim aqui compartilhar essa mensagem com vocês. Ela tem como cunho a força, a fé e a esperança, a honestidade, a transparência, sabe? No aspecto de, poxa vida, de fato termos uma sensibilidade ou uma dificuldade que muitas vezes nem nós entendemos e sempre vai ser mais difícil para quem está de fora entender, mas ficar abstêmio vale a pena. A vida ela continua saborosa, gostosa, ela é, sabe, vivida de uma forma íntegra e é esse o grande ponto, porque existe vida sim depois das drogas e ela pode ser muito gostosa, como é, a minha já é. Eu só oscilo às vezes em alguns momentos, mas rapidamente eu volto pro trilho e consigo viver ela de uma forma plena e saudável. Assim compartilho com vocês para que vocês também encontrem a sua maneira e consiga também viver bem. Beleza? Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!